Senhor presidente, o assunto que trago hoje aqui no grande expediente é de gravíssima, diria que para Brasília, uma decepção muito grande. Primeiro eu quero registrar que encaminhei hoje ao Procurador-Geral, Dr. Roberto Gurgel, uma solicitação e uma informação de que no dia 10 de maio fiz um requerimento ao Ministério da Justiça solicitando informações a respeito da Operação Shaolin. E o ministro respondeu à mesa diretora de que não poderia entregar cópias ou informações para que não houvesse, que não contrariasse o Código de Processo Penal e que poderia comprometer as investigações. O ministro talvez não lembre, mas a Constituição Federal, no artigo 50, nos garante, como deputado, o acesso às informações, sob pena, inclusive, de responsabilidade, crime de responsabilidade. E o artigo 98 do nosso regimento, e fiz questão de mencioná-lo no requerimento, diz que quando o assunto é sigiloso, tem os procedimentos normais que devem ser feitos. Então, em função do não atendimento, em função de que eu solicitei novamente e não obtive resultado, encaminhei hoje, então, ao Procurador-Geral, Dr. Roberto Gurgel, para que ele intercedesse junto ao Ministério da Justiça com relação ao crime de responsabilidade e que nós tivéssemos acesso às informações. E eu quero dizer, senhor presidente, que esse assunto, a cada dia, nos surpreende com novas revelações. Eu solicitei ao Ministério do Esporte, mais ou menos, solicitação de 40 convênios celebrados com o Ministério do Esporte. Recebi informações de 20. Desses 20, a informação que tem é que as contas deles não foram aprovadas. Inclusive, citei na época 3 em especial, aliás, 4, Associação João Dias Kung Fu, Federação Brasileira Kung Fu, Instituto de Tecnologia Aplicada, Educação Novo Horizonte e a ONG Catavento, de propriedade do secretário de governo Paulo Tadeu. Mas descobri ainda essa semana que existem outros convênios da Catavento. Estou solicitando novamente ao Ministério do Esporte também cópia dos demais convênios feitos com essa ONG, que é de utilidade pública, aprovado na Câmara Legislativa pelo deputado distrital na época, o secretário de governo Paulo Tadeu. Agora, fui surpreendido também porque detectei que no Ministério da Ciência e Tecnologia temos também convênios do Instituto de Tecnologia Aplicada Novo Horizonte. Então, estou também solicitando cópia desses 2 convênios, mais de R$1 milhão com o Instituto Novo Horizonte, que, segundo informações da Veja, da Globo, do Correio Brasiliense, da revista Veja, Época, esse instituto é que emitia notas falsas, falsificadas, notas frias na prestação de conta. Mas o que me traz hoje aqui, senhor presidente, é que eu recebi também, pasmem, vossas excelências, recebi aqui uma denúncia, também do Segundo Tempo, uma ação, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista de Material de Construção do Distrito Federal. Notícia crime contra Geralda Godinho de Salles, que era a presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio. Essa senhora, Geralda Godinho de Salles, por coincidência ou não, não sei, é a nossa administradora hoje do Riacho Fundo 2. Por que será que a dona Geralda Godinho de Salles é a nossa administradora da cidade do Riacho Fundo 2? Posso explicar por quê. Primeiro, era de se esperar que ela estivesse, porque está aqui, ó, no site do TJDF, ela tem 41 processos, dos quais 20 são queixa-crime. 41 processos, está aqui o nome dela. Depois, recebi o relatório do Tribunal de Contas com relação a esses 2 convênios. A denúncia que recebi trata de 2 convênios. Primeiro, o convênio número 183 de 2004, de R$235 mil.
E o convênio 297 de 2005, de R$ 1.820.000, mais uma contrapartida que não foi dada, de R$ 267.000. Com relação a esses dois convênios, senhor presidente, está aqui o relatório do Tribunal de Contas, depois eu vou falar da CGU. Tribunal de Contas, com relação a essa denúncia, diz aqui, conforme a instrução precedente, que foi uma instrução determinada pelo tribunal, pelo plenário do Tribunal de Contas, as informações prestadas e as providências adotadas pelo Ministério do Esporte foram consideradas insuficientes. Isso porque restou configurada a inexistência de pareceres financeiros e da devida verificação de regularidades dos procedimentos licitatórios da FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio. Ou seja, o próprio tribunal detectou que o próprio Ministério do Esporte aprovou este convênio sem nenhuma análise consistente com relação às informações financeiras e também à regularidade fiscal. Não se constatou, durante todo esse período, nenhuma providência administrativa com vista ao saneamento das irregularidades. Diz aqui que, com relação ao convênio 183, o Tribunal de Contas está glosando e solicitando de volta R$ 133.174,49, no convênio de R$ 235 mil. Já no convênio 297, de 2005, o Tribunal de Contas determinou a devolução de R$ 2.838.996,16, porque reprovou a aprovação de R$ 1.774.000. Veja bem, senhor presidente, num convênio de R$ 1.800.000. Mandou devolver R$ 1.774.000. Esse é o relatório do Tribunal de Contas. Agora, pasmem, o que está no relatório da CGU? Não dá para acreditar, só vendo. CGU. Olha só o que trata esse convênio 297/2005. Implantação de 7 núcleos de esporte educacional para atendimento de 5.000 crianças, jovens, matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública do Distrito Federal. Executor, FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio, recursos, R$ 2.087.000, sendo R$ 1.820.000 do Ministério do Esporte e R$ 267.000 de contrapartida. Senhor presidente, primeiro, qual foi a contrapartida oferecida? O próprio balanço da federação contabilizou o convênio 183 de 2004 de forma errada. Contabilizou como receita para justificar no convênio de 2005 que ela tinha contrapartida para oferecer, mas nem contrapartida tinha. Porque se tirar o convênio de 183 de 2004, não sobra os 267.000 exigidos. Então, a CGU deixou muito claro em seu relatório que, está escrito aqui, oportuno dizer que a impropriedade contábil efetuada pela conveniente é de fácil detecção e que o Ministério do Esporte não analisou suficientemente a documentação, pois a entidade não apresentava condições financeiras para arcar com a contrapartida. Está escrito aqui no relatório da CGU. Constatação número 2, não existe no processo e nem no site, nem no sistema do Ministério, o endereço das crianças. Por isso é que não foi possível identificar se essas crianças receberam ou não o atendimento previsto no programa. Então não há registro com relação às crianças. Terceira constatação, a publicação do extrato de licitações, não foram publicadas os extratos. Tem-se que não houve comprovação de publicidade dos avisos de editais no Diário Oficial, como preceitua o decreto 5.450, quer dizer, não publicaram em nenhum momento nos editais, no Diário Oficial ou em qualquer jornal, os editais de licitação. Então está aqui a conclusão com relação a esse item, inobservância ao decreto,
bem como ao princípio da publicidade. Agora, senhor presidente, olha o que aconteceu também na constatação número 4, habilitação e fornecimento de reforço alimentar. No programa de trabalho estava previsto o fornecimento de refeições para essas crianças, e está aqui, não há como conferir isso aqui, porque não há, está aqui, ó, por tal ausência de cadastramento no sistema, a empresa vencedora da licitação deveria ser inabilitada, porque ela não estava registrada no cadastro, que é exigido por lei. Ainda, coisas gravíssimas. Constatação número 5, os coordenadores, monitores e instrutores do programa, obrigatoriamente, está aqui no edital, coordenador geral tinha que ser um profissional de nível superior na área de educação física, o coordenador do núcleo tinha que ter curso superior de educação física, pedagogia ou esporte, e o monitor teria que estar estudando, teria que ser estudante de graduação. Pasmem, vossas excelências, dos dados que foram apurados, 76% dos coordenadores e 94% dos monitores só tinham ensino fundamental e médio. Então, contrariando totalmente o edital. E o pior, a partir dos testes aplicados, verificou-se que dentro dos profissionais contratados para as coordenações, está aqui a irmã da presidente da federação, o marido, o cunhado. Então está a conclusão desse item. Diante dos elementos avaliados, vislumbra-se que ocorreram falhas na execução do convênio referente à contratação de recursos humanos, ou seja, não colocaram de acordo com o plano de trabalho. Constatação número 7, fornecimento de alimentação. Ora, 5.000 crianças, 3 vezes por semana, 10 meses. No edital, no programa oferecido ao Ministério do Esporte, tem lá, todas as semanas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, está lá na terça-feira, macarrão com carne, fruta e suco. Quarta-feira, sopa, legumes e pão, arroz de charque, feijão e tal. Sabe o que foi feito, senhor presidente? Isso daria R$600 mil no programa. Eles simplesmente mandaram uma cartinha dizendo o seguinte, que por motivo de não aceitação pelas crianças e de grande desperdício que vinha ocorrendo, substituíram tudo isso por rosquinha. Terça-feira era rosquinha, quarta-feira cachorro-quente, terça-feira, na segunda semana, biscoito de queijo, substituindo a alimentação. Mas a fatura, senhor presidente, era integral. E está aqui. Não foi fornecido absolutamente nada de acordo com o plano de trabalho. Então foi substituída a alimentação de acordo com o programa, por biscoitos e suco. Mais grave, observou-se que a empresa vencedora, preste atenção, a empresa vencedora contratada para fornecer alimentação, pertence à senhora, irmã da presidente. Senhor presidente, são coisas gravíssimas. Cumpre-se observar adicionalmente que se constatou por meio de consulta ao sistema que a empresa contratada para o preparo e fornecimento de alimentação, 5.000 crianças atendidas pelo convênio, possuía apenas 5 funcionários. Como é que uma empresa que tem 5 funcionários vai poder preparar 5.000 refeições, praticamente 3 vezes por semana, em todas as regiões administrativas? Impossível. Então, com relação à alimentação, está muito claro pela CGU, inexistiu competitividade entre os fornecedores. A empresa contratada detém vínculos formais de seus dirigentes, era irmã. A conveniente unilateralmente mudou a composição do reforço, substituiu a alimentação por rosquinhas. A empresa contratada forneceu reforço alimentar em quantidade e qualidade inferior ao plano de trabalho. Então, senhor presidente, muito grave essa questão da alimentação. Mais grave ainda, a questão do transporte. Senhor presidente, a questão do transporte é de 1.140.000. A empresa que ganhou, pasmem vocês,
ela tinha 8 funcionários. Para atender essas crianças, 5.000 crianças, precisava no mínimo 50 ônibus. E se você analisar nessa empresa o seu balanço, não tem nenhum patrimônio, não tem ônibus nenhum. E na contabilidade, em momento algum, aparece contratação de ônibus. 1.140.000. E mais grave ainda, essa empresa de transporte, ela é ainda de propriedade. Está aqui. Demonstrar ainda que o marido da presidente da entidade, juntamente com a irmã, eram sócios da empresa de transporte. É demais. Isso aqui realmente é uma imoralidade total. Contratação número 8, a constatação número 8. Olha ainda o que aconteceu com a relação ao transporte. O plano de trabalho previa R$1.140.000 para custear a contratação de 50 ônibus para o deslocamento de 2.500 crianças do núcleo localizado na Ponte Alta do Gama, que é bem distante. Este valor representa 55% do convênio. E aí, o que acontece com relação a isso? Primeiro, a despeito da contratação de que não houve execução integral do contrato, ou seja, impossível, porque não houve contratação de terceiros. Não existe no patrimônio da empresa, no balanço da empresa, nenhum ônibus. Então, está muito claro. Ainda tem aqui, ó, o relatório de visita, tem uma observação. O relatório de visita assinado pelo Núcleo de Localização de Ponte Alta, do Núcleo Rural Casa Grande, apresentou durante a realização da fiscalização a presença de 348 crianças, ou seja, nem 14% das crianças utilizaram o transporte. E uma coisa gravíssima, realização de pagamentos antecipados aos fornecedores de transporte e alimentação. O que aconteceu? Ainda pagaram antes de prestar o serviço. Está aqui, ó. Foi antecipado R$80.000, depois mais R$30.000, depois mais 50.000, depois mais 30.000, mais 20.000 antes do início dos trabalhos. E foi antecipado também R$104.000 e depois mais 60 e mais 54 para a questão da alimentação. Tudo isso, senhor presidente, ainda tem mais. A contrapartida que eles deveriam fazer, eles ainda têm no projeto de trabalho atendimento odontológico. Não foi constatado nenhum atendimento odontológico para essas crianças, até porque não existe nem endereço dessas crianças. Então, senhor presidente, ainda tem aqui, usaram aquilo que estava previsto para atendimento odontológico para comprar outros equipamentos para a federação. Então, veja bem, senhor presidente, este aqui é um exemplo de é porque foi o único que eu recebi até agora. Os outros 20 ainda não recebi, devo estar recebendo. Mas todos eles tiveram suas contas desaprovadas, evidentemente, deve estar na mesma situação. E tudo isso ocorreu quando? Exatamente quando o governador era o ministro do Esporte. Então, aquelas denúncias que estão na Veja, na Isto É, no Correio Brasiliense, na Rede Globo, em todos os meios de comunicações, os depoimentos que foram feitos durante a campanha, todos eles, a gente tem aqui a prova cabal de que tudo era verdade. E a cada dia nós vamos recebendo mais informações. Na prática, o que existia no Ministério do Esporte, não sei se ainda existe, mas está muito comprovado aqui, do que existia no Ministério do Esporte, era uma quadrilha atuando com relação ao segundo tempo. E o grave, senhor presidente, não é isso. Se estivesse prestando serviço, pelo menos 90%, 85% do trabalho, mas não aqui, nem 5% das crianças, pelo que foi relacionado aqui nesse requerimento e também na prestação de conta da CGU, está muito claro. E podem ter certeza que a prestação de conta desses projetos todos,
tem aí nota fiscal fria, porque na denúncia existia um contador, infelizmente, um colega nosso, que também trabalhava só com esse objetivo de criar ONGs, emitir notas fiscais, criar empresas fantasmas para prestação de conta. Então, deputada Iris, é lamentável, é triste, um programa como o Segundo Tempo, um programa maravilhoso, crianças na rua, hoje estão mexendo com drogas. Antes, se tivesse esse programa funcionando corretamente, nós teríamos muito mais crianças nas quadras praticando esporte da nossa cidade. Mas, infelizmente, é o que a gente vê. As pessoas utilizam recursos dessa forma. E vou dizer, não adianta, já me ligaram, já ameaçaram, já me retaliaram, estão me retaliando, não estão liberando os meus servidores do GDF, não importa. Eu não abro mão disso. Vamos fundo. Estou pedindo hoje, já pedi, como anunciei, ao Procurador-Geral, para que o Ministério da Justiça passe informações para essa casa sobre a Operação Shaolin, porque eu tenho certeza absoluta hoje de que o que tem lá é a constatação de que no Ministério do Esporte e outros, porque pedi também informações do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que nós estamos cercados de um bando de muitas pessoas que realmente não têm nenhum compromisso com a sociedade, são políticos que aproveitam os seus cargos para utilizar, recursos públicos e fazerem de santinho. Está aí. Infelizmente, o nosso governador Brasília não merece e foi enganado. Infelizmente, este governo que está aí é o causador de tudo isso. Foi durante o período dele que tudo isso aconteceu e pelos depoimentos que estão no processo. Tenho certeza que nós vamos constatar isso claramente, porque está aqui as provas, e eu tenho certeza que após a entrega da cópia do processo que está na Polícia Federal, nós vamos constatar exatamente tudo aquilo que já foi anunciado há muito tempo, pela Veja, pela Isto É, pelo Correio Brasiliense, e agora pelos documentos que nós estamos recebendo dos ministérios. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.